Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção desse simulado e esta semana eu quero trabalhar com vocês a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, porque tem muita gente boa, escorregando em cascas de banana por não conseguir diferenciar o que é um adjunto adnominal e o que é um complemento nominal, porque de fato, em algumas situações, esses termos são muito parecidos e gera essa confusão. Não é à toa que os candidatos aí dão uma bugada na mente quando a banca trabalha com esses termos, tá? Mas ao final desta aula, eu tenho certeza de que você vai conseguir diferenciar um termo do outro. Se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu estou aqui toda semana, sou professora de língua portuguesa, né? E estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva agora mesmo, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba se esquecendo. Não perca a oportunidade, já clique aí, já se inscreva agora mesmo. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionado, seja direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, nós disponibilizamos os materiais com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe o material, resolve as questões e depois vem aqui somente acompanhar a correção de cada uma delas. Então, se você quer estar conosco neste grupo, é só clicar aí no link que vai ficar disponível abaixo, que você será automaticamente direcionada para lá. E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a nossa primeira questão, mas antes dessa questão, eu quero trabalhar uma parte teórica com vocês, que é fundamental para que você consiga, de fato, diferenciar aí um termo do outro, diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Vamos começar aqui pelo complemento nominal. O complemento nominal, gente, ele vai ser, primeiro, sempre um termo preposicionado. Então, ele vai aparecer sempre precedido de preposição. E o próprio nome já diz, complemento nominal. Então, ele vai ser esse termo preposicionado que vai completar o sentido de um nome. Quais nomes? Ele vai completar sempre, só descer aqui um pouquinho. Ele vai completar sempre o sentido de um adjetivo, o sentido de um substantivo, mas necessariamente tem de ser um substantivo abstrato, ele só completa o sentido de substantivo abstrato, ou ainda ele vai completar o sentido de um advérbio. É isso. Para que um termo seja um complemento nominal, ele tem de iniciar por preposição e tem de estar relacionado, completando o sentido de um adjetivo, e aí adjetivo é característica, substantivo vai completar o sentido de um substantivo abstrato, e aí você precisa entender o que é um substantivo abstrato. Não fique mais com aquele conceito de que substantivo abstrato é o que você não pode pegar, é o que você não pode ver, porque não é isso. Substantivo abstrato é um nome de algo que precisa de um outro ser para existir. Por exemplo, felicidade. Felicidade não existe do nada, sozinha. Para que tenha felicidade, tem de haver alguém feliz, precisa de um outro ser para que exista. A beleza precisa da Mary Kay. A beleza, brincadeira. Precisa de um outro ser, né, para que ela exista. Não existe a beleza do nada, tá? Precisa de um outro ser para existir. Esse substantivo abstrato também, gente, ele tem de fazer parte desse grupo aqui, ó, do grupo do saque.
Que grupo é esse? Ele precisa, a palavra para ser substantivo abstrato tem de indicar sentimento, tem de indicar uma ação, uma qualidade ou estado. Então, é o nome de um sentimento, o nome de uma ação, de uma qualidade ou de um estado, tá? Patrícia, como assim substantivo é uma ação? Até onde eu sei o que é ação é verbo. Mas, gente, nós temos o verbo estudar, né? Agora, o estudo. Estudo é o nome da ação, né? É o nome da ação. Responder é um verbo. Agora, a resposta é um substantivo abstrato, ok? É uma ação. Então, ele também indica ação nesse sentido. Inclusive, isso daqui, ó, é muito importante. Você conseguir perceber esse substantivo que indica ação, tá? Importante aqui para o nosso conteúdo. Mas vamos lá. Complemento nominal, então, completa sentido de adjetivo, de substantivo abstrato ou de um advérbio. E é precedido de preposição. Como assim? Vamos verificar aqui. Nessa oração número 1, vou mudar a cor. Coloquei o seguinte: ele está feliz com o resultado do concurso. Nós temos aqui um termo preposicionado. Eu quero saber se esse termo é um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Está. Quem está? Ele. Vamos fazer a análise completa aqui. Nosso sujeito. Ele está. Está, essencialmente, é um verbo de ligação. Ele está feliz. Feliz é uma característica dele, é uma característica do nosso sujeito. É um predicativo do sujeito, sintaticamente. Morfologicamente, como que nós classificamos a palavra que caracteriza? É adjetivo. Então, eu tenho aqui, ó, um termo preposicionado que está relacionado à palavra feliz. Ele está feliz, mas quem está feliz com alguém ou com alguma coisa. Perceberam? Ele está feliz com o quê? Com o resultado do concurso. Então, esse termo preposicionado está relacionado ao adjetivo. E se está relacionado a adjetivo, ele só pode ser complemento nominal, porque o complemento nominal é esse termo preposicionado que se relaciona a um adjetivo, ok? Então, aqui nós temos um complemento nominal. Na 2, ele reagiu favoravelmente ao pedido. Reagiu é o nosso verbo. Quem reagiu? Ele é o nosso sujeito. Ele reagiu favoravelmente. Mas favoravelmente a quê? Ao pedido. Observem que esse termo preposicionado agora está relacionado a esta palavra, favoravelmente. E toda palavra que termina em mente é o quê? Morfologicamente, né? É o nosso advérbio, ok? Toda palavra terminada em mente é advérbio. Favoravelmente, tranquilamente, apressadamente, modestamente é advérbio. Então, eu tenho um termo preposicionado que está relacionado a um advérbio. Termo preposicionado relacionado a advérbio é o quê? É complemento nominal. Então, aqui na 2, nós também temos um complemento nominal, ok? Aí, vamos ver a 3. O medo do escuro o paralisou. Temos um termo preposicionado aqui. Paralisou é o nosso verbo. O que paralisou? O medo do escuro. Isso daqui tudo é o nosso sujeito. Agora, apareceu dentro desse sujeito o termo preposicionado aqui, do escuro.
Eu vou ficar olhando para esse termo preposicionado para saber a função sintática dele? Não, eu vou ver com qual palavra que ele está, a qual palavra que ele está relacionado ali no contexto. É o medo do escuro, é o medo do escuro. Então, do escuro está relacionado, né, à palavra medo, é o medo. Sempre que eu consigo colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. E medo é um substantivo abstrato. O medo não existe do nada, precisa de alguma coisa, né, ou de alguém para que ele exista. Então, é um substantivo abstrato. Eu tenho ali um termo preposicionado que está relacionado a um substantivo abstrato. O medo do escuro. Quem tem medo de alguma coisa. Esse substantivo abstrato está pedindo um complemento. E o que completa substantivo abstrato é complemento nominal. Ok? Agora na 4. Ela comprou uma bolsa de couro. Agora, gente, nós temos o seguinte. Vamos ver aqui o que é um adjunto adnominal. Adjunto vem junto, adjunto vem junto, adjunto vem junto. Então, ele não vai completar o sentido do nome, ele vai aparecer junto de um nome. Adjunto adnominal é o termo que aparece junto do nome. Ele vai aparecer sempre junto a um substantivo que pode ser tanto abstrato, e é aqui que gera confusão entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, porque o adjunto adnominal pode aparecer junto de um substantivo abstrato e o complemento nominal completa o substantivo abstrato, pode completar, né, o substantivo abstrato. Aí gera confusão. Então, o adjunto adnominal vai aparecer junto de um substantivo abstrato ou concreto. Se aparecer junto a um substantivo concreto, é o céu, tranquilo, porque você já sabe que só pode ser adjunto adnominal, porque complemento nominal, ele completa substantivo abstrato, concreto não. Então, se tem um termo preposicionado que está completando o sentido do substantivo concreto, não há por que ter dúvida, tá? Não pode ser complemento nominal, é adjunto adnominal, ok? E quais classes de palavras que podem aparecer como adjuntos adnominais? Artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva. Lembrando que a locução adjetiva vai aparecer com preposição, e aí gera confusão também, né? Ok, então vamos lá, ó. Na número 4, olha o que nós temos. Ela comprou uma bolsa de couro. Quero saber se esse termo é complemento nominal ou adjunto adnominal. Eu não vou ficar olhando para ele, eu vou olhar para a palavra a qual ele se relaciona. Então vamos lá. Ó. Comprou. Quem comprou? Ela. Ela comprou o quê? Uma bolsa. Ok, complemento do verbo. Mas é uma bolsa de couro. De couro está relacionado à palavra bolsa. Aí você vai ver qual a classe gramatical dessa palavra. Eu digo a bolsa, uma bolsa. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, essa palavra aqui é um substantivo. E bolsa, depois que ela foi feita, ela não precisa de ninguém para que ela exista. Ela existe. É um substantivo concreto. Então, eu tenho ali um termo preposicionado que está junto a um substantivo concreto. Se está junto a um substantivo concreto, o que nós vimos aqui acima? Só pode ser adjunto adnominal, ok?
Então, aqui nós temos um adjunto adnominal. Agora, gente, o inferno é quando chega aqui, ó. Quando a banca trabalha com esses substantivos aqui, que são os substantivos abstratos, que dão ideia de ação, que indicam uma ação. Foi o que eu disse para vocês, ó. Tem o verbo estudar. Mas se eu digo o estudo, é a ação de estudar. É o substantivo. Eu tenho o verbo resolver. Se eu digo a resolução, passa a ser substantivo. É um substantivo que indica ação. A ação de resolver. Praticar é o verbo. Mas se eu digo a prática, prática é o substantivo abstrato, né? É o substantivo que dá o nome daquela ação de praticar. Então, quando a banca trabalha com esse substantivo que indica ação, gera essa confusão. Por quê? Porque é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato pode ser, se tem um termo preposicionado relacionado a substantivo abstrato, eu posso ter um complemento nominal, eu posso ter um adjunto adnominal. Entenderam o porquê da confusão? Eu posso ter complemento nominal, eu posso ter adjunto adnominal. O que você vai observar para diferenciar um do outro? Você vai entender qual é a ideia, qual é o valor que está sendo transmitido pelo termo preposicionado. Se esse termo preposicionado nos trouxer um valor paciente, deixa eu só separar aqui. Se esse termo preposicionado trouxer um valor paciente, o que você vai ter será um complemento nominal. Valor paciente, complemento nominal. Agora, se o termo preposicionado trouxer um valor agente, transmitir a ideia de que alguém está praticando uma ação, então você vai ter ali um adjunto adnominal. Valor agente, adjunto adnominal. Como assim? Vamos ver ali dentro dos nossos exemplos. Só descer aqui um pouquinho. A crítica do diretor foi severa. E a crítica ao diretor foi severa. Como eu vou saber se é complemento nominal ou é adjunta de nominal? Ambos são iniciados por preposição. E ambos estão relacionados à crítica. A crítica é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato, tá vendo? Que gera dúvida. Então, eu tenho aqui termos preposicionados relacionados a substantivo abstrato. E o adjunto adnominal pode ser esse termo preposicionado e ele, né, se relaciona a substantivo abstrato. Complemento nominal é esse termo preposicionado e ele pode aparecer também completando o sentido de um substantivo abstrato. Você vai observar o valor transmitido por esses termos que estão com a preposição. Valor paciente, complemento nominal. Valor agente, adjunto adnominal. Quando nós lemos aqui, a crítica do diretor foi severa, esse do diretor está dando ideia de ação. Foi o diretor que praticou essa ação de criticar. Foi a crítica dele, a crítica do diretor foi severa. Então, esse termo ele tem um valor agente. Se tem valor agente, é adjunto adnominal. Agora, na outra, a crítica ao diretor. O diretor não fez, ele não praticou a ação de criticar, ele recebeu essa ação.
Então, aqui, esse termo preposicionado tem um valor paciente, ele está recebendo essa ação. Se tem valor paciente, então o que eu tenho aqui é um complemento nominal, ok? Então, quando aparecer o termo preposicionado relacionado a um substantivo abstrato, você vai sempre pensar dessa forma. Se o termo preposicionado tem valor agente ou se tem valor paciente. Aí você não vai errar nenhuma questão. Agora, às vezes, não é necessário nem que você siga essa linha de raciocínio. Deixa eu ver se eu consigo colocar o carregador aqui. Está caindo a carga dele do notebook. Só um pouquinho, só um minutinho. Salvo. Deixa eu só ver aqui se não caiu. Pronto. Hoje eu estou aqui em um ambiente diferente. Estou aqui na escola. Estou gravando daqui, tá bom? Por isso esse cenário aí ao fundo. Então vamos lá. Às vezes não precisa nem você observar essa questão de valor agente e paciente quando o termo preposicionado estiver relacionado a substantivo abstrato. Por quê, gente? Se você tem um nome que pede um complemento, esse complemento só pode ser complemento nominal. Porque o adjunto adnominal, ele é um acessório ali. O nome não precisa dele, ele não está completando o sentido do nome. É como se fosse um acréscimo, tá? Não precisa dele ali. Olha só. O medo do escuro o paralisou. Nós temos aqui o termo preposicionado. Está relacionado a qual palavra? O medo do escuro. É o medo do escuro. Do escuro está relacionado a medo. Quem tem medo de alguma coisa. Quem tem medo de alguma coisa. Isso daqui é um substantivo, né? É o medo, substantivo abstrato. Quem tem medo de alguma coisa. Esse nome pede um complemento. Se pede o complemento só pode ser complemento nominal, ok? Aí você não precisa nem observar essa questão de agente de paciente, tá? Se eu falo assim, ó, ela tem necessidade. A gente, ela tem necessidade, hein? Você vai falar, necessidade de quê? Porque esse nome, a necessidade, é um nome, é um substantivo abstrato, ele pede um complemento. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, ela tem necessidade de quê? De atenção. Tá vendo? Esse termo que eu coloquei aqui agora, ele está completando o sentido do nome necessidade. Esse nome pede um termo com preposição, ele pede um complemento ali com preposição, e esse complemento só pode ser complemento nominal, ok? Então, agora vamos aplicar tudo isso que nós vimos aqui às questões. Vamos ver como que as bancas cobram estes conteúdos. Esses, né? Conteúdos. Não eram, vou mudar essa cor, eu gosto do vermelho. Não eram tais palavras compatíveis com sua posição. O termo em destaque é. Então, a banca quer saber a função sintática desse termo preposicionado. E aí ela trouxe como opção aqui, complemento nominal, objeto indireto, objeto direto, sujeito, agente da passiva. Nós já poderíamos eliminar aqui objeto direto, porque tem preposição ali, objeto direto completo sentido de verbo, sem preposição. Se tem preposição, já elimina o objeto direto. Nós poderíamos eliminar aqui também sujeito,
Por quê? Sujeito nunca vai ser precedido de preposição. Não pode começar por preposição. Nossa, travou. Não pode começar por preposição, ok? Então, nós já poderíamos eliminar. E aí, a banca na maldade deixou 3 aqui para confundir, né? Complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva. Objeto indireto, tá, vamos lá, vamos analisar aqui a questão. Depois eu falo sobre isso com vocês. Tem um termo com preposição. O mal do candidato é já olhar para o termo com preposição e marcar objeto indireto. Já olha o termo com preposição, já associa ao objeto indireto. E não é assim. Você vai observar a qual palavra que esse termo está relacionado. Para ser objeto indireto, tem que estar relacionado a um verbo. Para ser complemento nominal, tem que estar relacionado a um adjetivo, a um substantivo abstrato ou a um advérbio. Ok? Então vamos lá. Não eram tais palavras compatíveis. O que é compatível com alguma coisa ou com alguém. Compatíveis é uma característica, é um adjetivo. Eu tenho ideias compatíveis, eu tenho resultados compatíveis. Compatíveis é característica, é adjetivo. Então, esse termo aqui preposicionado está completando o sentido de um adjetivo. O que nós vimos? O que completa o sentido de adjetivo é o nosso complemento nominal, ok? Não poderia ser objeto indireto porque não está completando o sentido de verbo. E não é agente da passiva porque, para ser agente da passiva, a oração tem de estar na voz passiva e não é o que acontece ali, ok? Então, está completando o sentido de um adjetivo, é um complemento nominal. Agora, vamos ver a 2. Na 2, vou descer aqui um pouquinho, que fica tudo na mesma página. Todos os termos abaixo sublinhados desempenham uma função de complemento nominal, exceto. Então, todas as palavras, todos os termos destacados ali são adjuntos adnominais, exceto um. Vamos procurar este. Letra A. O amor ao próximo é aconselhável aos governantes. Marcou o termo preposicionado aos governantes. Para saber se é adjunto adnominal ou complemento nominal, ou se é um objeto direto, né, porque está com preposição, eu vou observar a qual palavra esse termo está relacionado. O amor ao próximo é aconselhável. Eu tenho ali uma mulher aconselhável, um homem aconselhável, um funcionário aconselhável. Aconselhável é característica, é adjetivo. Tá vendo? É essa sequência que você vai seguir. Você vai olhar sempre a qual palavra que o termo preposicionado está relacionado e vai observar a classe gramatical ali. Se esse termo está relacionado a adjetivo, só pode ser o quê? Complemento nominal. É um termo preposicionado relacionado ao adjetivo. Está completando o sentido desse adjetivo, tá? O que é aconselhável a alguém, ok? Então, a primeira é complemento nominal, nós não poderíamos marcar. Patrícia, mas eu fiquei em dúvida, eu não sei se é aconselhável, eu não consegui perceber se aconselhável era um adjetivo. Você poderia ter recorrido ao verbo. Olha o verbo que nós temos aqui, verbo é, vem do verbo ser, que é um verbo essencialmente de ligação. Depois de um verbo de ligação, o que você vai encontrar é adjetivo, é característica. Sintaticamente, é um predicativo do sujeito, é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Que é o amor ao próximo, é o nosso sujeito. Mas esse amor ao próximo é aconselhável, tá vendo? É a característica atribuída a esse sujeito. Sintaticamente, então, predicativo do sujeito, morfologicamente é o nosso adjetivo, tá? Essa sequência é
ela acontece sempre dessa forma. Você tem sujeito, se aparecer sujeito mais verbo de ligação, o que vai aparecer depois vai ser sempre predicativo de sujeito. E o predicativo de sujeito, ele tem o valor de um adjetivo, ok? Então, ficou em dúvida, não estou conseguindo perceber se é adjetivo ou não. Verifique se não aparece verbo de ligação. Se aparecer, você já tem certeza de que é um adjetivo. Vamos para 2. A crença dos índios em Tupã é belíssima. Dos índios, o termo destacado é esse. Vou observar a que palavra ele está se referindo. É a crença dos índios. Então, dos índios está relacionado à crença. Crença é um substantivo abstrato, ok? Então, olha só. Eu tenho ali um termo preposicionado relacionado a um substantivo abstrato. Eu vou observar aqui aquela questão do valor paciente ou agente. É a crença dos índios, eles que praticavam essa ação de crer. Então, esse termo tem um valor tem um valor agente. Se tem valor agente, o que nós vimos? É adjunto adnominal. Não é complemento nominal, é adjunto adnominal. Ok? Então, a banca queria um que não fosse complemento nominal, já encontramos aqui na B, né? Ali o termo é adjunto adnominal. Só melhorar esse A aqui, ficou pronto. Agora, vamos ver as outras. Ela sempre foi capaz de tudo. Vou observar a qual palavra esse termo está relacionado. Ela sempre foi capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Gente, eu sou capaz. Tá, capaz de quê? Capaz de tudo. Então, este termo de tudo está completando o sentido da palavra capaz. E capaz é o quê, gente? É um adjetivo. Um homem capaz, uma mulher capaz. Capaz é característica, é adjetivo. Completou o sentido do adjetivo, isso daqui é complemento nominal. Ah, eu não consegui perceber se capaz é adjetivo. Olha o verbo, foi. Verbo de ligação, né? Com o verbo de ligação que aparece depois é o nosso predicativo de sujeito, que tem valor de adjetivo. D. A predileção do avô pelo neto caçula é evidente. Aqui, ó, ficou trocado, tá? No material está trocado lá também, vou acertar aqui. Não é do avô, é pelo neto, o termo que estava destacado na questão original. Então, é a predileção do avô pelo neto caçula é evidente. Pelo neto. É a predileção do avô, é a predileção pelo neto. Pelo neto está relacionado ao substantivo predileção. A predileção, substantivo abstrato. Vou observar se tem valor agente ou paciente aqui. Pelo neto, não era o neto que preferia, ele era preferido, ok? Então, ele recebia a ação. É um complemento nominal. E na letra E, a colocação do cartaz foi trabalhosa. Colocação é o nome da ação, né? De colocar. É um substantivo abstrato. A colocação do cartaz. O cartaz, ele não colocava nada, ele era colocado, ele recebia a ação. Então, eu tenho aqui valor paciente também. Se eu tenho valor paciente, complemento nominal. Então, o nosso gabarito de fato é a alternativa A. Vamos para 3. Em todas as orações abaixo, as expressões sublinhadas desempenham a função de complemento nominal, exceto. Então, vamos lá. A obediência ao estatuto é a obediência, substantivo abstrato, nome da ação de obedecer, substantivo abstrato.
É a obediência ao estatuto, o estatuto que era obedecido, tá vendo? Tenho aqui um valor paciente. Se é valor paciente, eu tenho complemento nominal, não posso marcar essa. Letra B, a invenção da bomba. A invenção é um substantivo abstrato, é a ação de inventar. Agora, é a invenção da bomba. A bomba foi inventada, não foi ela que praticou a ação de inventar. Valor paciente também. Se eu tenho valor paciente, eu tenho complemento nominal. Letra C. O interesse do aluno por física é evidente. O interesse do aluno por física. Não era a física que era interessada em alguma coisa. Esse termo está recebendo uma ação. Tem um valor paciente. Valor paciente, complemento nominal. Letra D. A resposta do aluno. Termo preposicionado que está relacionado à resposta. A resposta é um substantivo abstrato, ok? É a ação de responder. Então, aqui, eu tenho um termo preposicionado relacionado ao substantivo abstrato, eu vou observar o valor transmitido por este termo, eu vou olhar para o termo preposicionado. A resposta do aluno, foi o aluno que praticou essa ação de responder. Então, aqui esse termo ele teve um valor agente, o aluno praticou a ação. Valor agente, aqui eu tenho adjunto, adnominal. Adjunto, adnominal. Então, já encontramos uma diferente aqui. Não é complemento nominal, é adjunto, adnominal. Vamos para a letra E. A conclusão do trabalho é o nosso termo preposicionado. Está relacionado à conclusão. É a conclusão, é um substantivo abstrato, a ação de concluir, ok? Substantivo abstrato, vou olhar o valor, se é paciente ou agente. A conclusão do trabalho. Foi o trabalho que concluiu? Ele praticou essa ação? Não, ele recebeu, ele foi concluído. Então, eu tenho aqui um valor paciente. Com valor paciente, eu tenho complemento nominal. Valor paciente, complemento nominal. Nossa alternativa é a alternativa D. Ok, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, pare de maldade comigo e com você e se inscreva no canal. Não deixe para depois. Porque se você deixar para depois, você não se inscreve. Então, se inscreva agora mesmo aí. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão da banca OCP. A expressão em. A sauna é favorável à atividade física. A expressão destacada exerce função de. Eu acredito que a partir desse momento você já nem precisa mais da minha explicação aqui. Você já vai dizer qual é a função sintática desse termo preposicionado. A atividade física. Esse A está craseado. Tem preposição ali. Crase é preposição a mais preposição a. Ok? O que você vai fazer? Olhar para a palavra a qual esse termo está se referindo. A sauna é favorável. Mas ela é favorável a quê? A atividade física. Favorável é um adjetivo. Favorável é um adjetivo, é uma característica, é uma situação favorável, é uma resposta favorável. Favorável é característica. Se eu tenho esse termo preposicionado, que está relacionado a adjetivo, o que eu tenho aqui é o que, gente? Complemento nominal. Ficou em dúvida? Não sei se favorável é adjetivo. Olha o verbo. É um verbo de ligação.
Com o verbo de ligação, o que aparece depois é o nosso predicativo do sujeito, que tem o valor de adjetivo sempre, ok? Então, complemento nominal. Vamos para outra, da banca OCP também. Assinale a alternativa cuja classificação sintática dentro dos parênteses para o termo destacado está inadequada, ela quer errada. Com a inserção da tecnologia, vou olhar a qual palavra esse termo está relacionado. Com a inserção de quê? Da tecnologia. Então, da tecnologia está relacionada à inserção. A inserção, é um substantivo abstrato, ação de inserir. Então, vou olhar aqui o valor desse termo preposicionado, se é valor paciente, se é valor agente. Com a inserção da tecnologia, a tecnologia não praticou a ação, ela não agiu ali, ela recebeu. Aqui eu tenho um termo com valor paciente. Se é valor paciente, é complemento nominal certinho aqui. A outra. Um indivíduo com um perfil em uma plataforma social ser propagador de informações. Ser propagador de informações. Termo preposicionado, ok? É um termo preposicionado aqui que está relacionado ali a uma característica, a um adjetivo. É um homem propagador de mentiras, é uma mulher propagadora de mentiras, né? Então, nós temos um adjetivo, ok? Se eu tenho um termo preposicionado relacionado a adjetivo, o que eu tenho não é adjunto adnominal. O que eu tenho é complemento nominal, ok? E você poderia pensar também aqui da seguinte forma: não, nem precisa, né? Isso daqui já resolveria a sua questão. Não vou falar sobre o verbo aqui para poder não te confundir, tá? Então, ali nós temos um complemento nominal. Agora, este cenário de disseminação de ideias está relacionado à disseminação, é a disseminação. A ação de disseminar é um substantivo abstrato. Agora, este cenário de disseminação de ideias, as ideias não estão praticando uma ação, elas estão recebendo. Eu tenho aqui um valor paciente, um termo preposicionado relacionado a um substantivo abstrato e que tem um valor paciente, isso é, complemento nominal, certinho ali. E na letra D, criticavam o técnico do seu time. Termo preposicionado, vou observar a qual palavra está se referindo. Criticavam o técnico do time. Então, do time está relacionado a técnico. É o técnico, é um substantivo. Agora, técnico é um substantivo concreto, gente. Existe. Não precisa de um outro ser para ele existir. Ele já existe. Então, é um substantivo concreto. Tem um termo preposicionado relacionado a um substantivo concreto. Só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Complemento nominal não completa sentido de substantivo concreto, tá? O que aparece junto ao substantivo concreto é adjunto adnominal, certinho aqui. A única errada é a alternativa B, ok? Porque na B nós temos um complemento nominal e não um adjunto adnominal. Vamos para a próxima. Nossa última, né? Então vamos lá. Paul Broca dissecou o cérebro de um paciente com distúrbios.
Termo preposicionado, a banca quer saber sintaticamente a função que ele exerce. Se é função de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunto adnominal, de adjunto adverbial, de causa, se é adjunto adverbial modal, de modo. Então, vamos lá, vamos olhar a que palavra que esse termo está se referindo. É um paciente com distúrbios. Paciente com distúrbios. Então, esse termo está relacionado a paciente. Eu posso dizer o paciente, ó, um paciente. Coloquei um artigo antes, a palavra é substantivo. E paciente é um substantivo que concreto. Se eu tenho termo preposicionado, relacionado, junto, né, um substantivo concreto, o que eu tenho ali é um adjunto adnominal, alternativa correta, alternativa C. Ok, gente, então ficamos por aqui. Espero que você tenha conseguido perceber aí a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Na próxima semana eu volto com mais questões de outras bancas, inclusive se você quiser sugerir aí, né, que eu trabalhe com determinado conteúdo que você tenha dificuldade, pode sugerir, tá bom? Que nós montamos um simulado aqui e fazemos correção de questões aí de bancas para vocês, ok? Então, até a próxima aula. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Lembrando, o link para que você esteja conosco no nosso grupo de estudos vai ficar disponível aqui abaixo. Até a próxima semana, então, se Deus quiser.